Santos Cordeiro, mais conhecido por Cordeiro. Ora, reside? Grijó. Entrei como auxiliar de estação em 1975. Tive sempre aspirações de ser maquinista, não consegui, recusei outras categorias. Depois, em 79, fui para ajudante de condutor, função que exercia junto do maquinista, como auxiliar ao maquinista nas cabines das unidades motoras. Tinha grandes conhecimentos, porque já vinha do serviço militar com cursos efetuados nos sapadores caminhões de ferro, pronto, até formações dadas pela CP. Mas depois eu não conseguia, e para atingir as aspirações que eu queria concretizar, fui para ajudante de maquinista. Condutor, a antiga função de condutor. Mas não só na linha do tua. Não, porque entrei como auxiliar para Bragança, auxiliar de estação. Depois, com essas estive 4 anos também na estação de Macedo Cavaleiros. E para atingir as aspirações que eu queria concretizar, tive que me ausentar. E então fui para condutor, que é a categoria na altura, que acompanhava o maquinista na sua rotação. Teve que ser motivo para aparecer. Campanhar, posto de Campanhar. Trabalhei lá 3 anos em Campanhar. Depois regressei meio ano à Régua e depois vim para a linha de Mirandela, onde trabalhei 22 anos para aí. E terminou neste momento só a opção dela. Exatamente. Vi o portelo aberto numa determinada altura através de um decreto de lei, com alguma penalização, gostava muito do que fazia e fiquei a olhar para trás na altura, porque ainda era demasiado novo para vir para a ausência profissional, só que também não reunia as condições para o efeito a ausência da família, não é? Mas já se aposentou? Sim, estou oficializado. Portanto, da CP vim em 2004. Mas quando regressou à zona de Mirandela, mas quando se apresentou, no fundo estava aqui na zona? Já estive 5 anos na Régua, por extinção da linha do TU a partir de 91. Toda a gente sabe que eu aqui essa extinção, de 91 de Mirandela a Bragança, que foi o fular do Natal na altura, toda a gente se recorda disso. E depois foram reduzidos aqui os efetivos e fui transferido para a Régua, e onde estive de 2001 a 2004. Portanto, o Luís Queiroz Ferraz Teixeira, conhecido por Queiroz. Sim. E portanto, reside Em Mirandela. Reside em Mas ainda Mirandela. estava ativo. Não, é a partir deste ano. A partir deste ano não. Andamos na outra série. Exatamente. Não, eu continuo a ser o responsável pela... Fui agora a partir deste ano. Exato. Eu entrei em 1975 para os caminhos de ferro na zona em Aveiro. Depois em 77 vim para o Caixão. Antigamente era ali para o Caixão como a categoria de assentador, que era a altura que era considerada a par da via. Daí fui subindo gradualmente, fui a subchefe, a chefe de brigada e ultimamente era supervisor. Trabalhei sempre aqui na linha do Tua, até que infelizmente a pouco e pouco foi fechando. Estive aqui na zona do Romeu, fui chefe de brigada, na altura o chamado chefe distrito. Antigamente se chamavam o chefe distrito, depois a partir mais à frente era o chefe de brigada, aqui na zona do Romeu. Fui chefe de brigada na zona de Mirandela, toda a zona desde Mirandela ao Caixão. E ultimamente era supervisor de Penafiel, de Caíde ao Pocinho, e aqui havia estreita, o pouco que havia já, que só entre o Caixão e Mirandela é que havia as circulações, o resto eram zonas desativadas. Por isso é que a pergunta, porque era a ideia que eu tinha. Claro, a nossa comunicação não era grande, mas era que efetivamente ainda se mantivesse como responsável da zona do Douro É engraçado que mexeu-me a ir num ponto sensível da minha investigação, que é o Romeu e o Caixão.
repare que as duas, quanto a mim, as duas estações falharam, a linha falhou, dada a bitola ser de via estreita. De via estreita, sim. O que é que me diz em termos de o escoamento, o movimento, porque o caixão, segundo a data Isto, que me, pois, isto quer dizer, quer o caixão foi assistido pela CP. exatamente. O Romeu também foi. Foi, sim senhor. O que é que me pode Havia dizer? ali daqui do Romeu toda a zona que era das cargas de cortiça, saíam dali comboios naquele tempo, não é? Comboios de mercadoria, chamavam os comboios de mercadoria, que eram comboios de cortiça que iam para baixo, que era uma coisa, era medonha, pronto, nesse tempo. Quer do Tua para cima, mesmo a nível de passageiros, quer na estação do Caixão, como estava a falar, do escoamento da fábrica do Caixão, do Nordeste, saía dali muita coisa que era ali despachada naquela estação, para baixo, para Lisboa, Porto, por aí fora. Claro que é um movimento que a pouco e pouco infelizmente se foi degradando começavam a fazer por causa das estradas novas se abrindo, por causa dos caminhões, mas talvez também um bocado de falta de aposta por parte das entidades talvez pudessem a nível do caminho de ferro, penso E eu. ali um constrangimento que era o carregar no caixão O e depois carregar, o transbordo. exatamente, depois o transbordo no Tua, porque tudo o que era carregado, que desde Bragança que havia comboios de mercadoria com fartura, desde Bragança para irem para o Porto, Lisboa, por aí fora, tudo tinha de ser transbordado à mão. Na altura não havia empilhadores, não havia nada, era tudo passado às costas das pessoas que trabalhavam no Tua, que tinha lá o cais de transbordo, que aquilo era constantemente, dia e noite, a trabalhar até altas horas, sempre a transbordar o material todo, que vinha quer da via larga para a parte da via estreita, quer da via estreita que ia para a parte da via larga. E era assim os nossos trabalhos. Diga-me uma coisa, em relação àquele assunto da estação de Mirandela, viveram lá? Sim, vivi ali uns anos, que ali foram criados também os meus filhos, tenho um que já tem 25 anos e outro 30 anos, foram ali nascidos em Mirandela e criados, e ali na estação, aliás, tínhamos ali episódios, porque naquele tempo, isto em que era CP, no fundo, como é que eu ia dizer, não era bem só o emprego que nós tínhamos, mais do que o emprego era uma família que éramos. Ali não havia, sabia que estava, este colega aqui também estavam lá na estação, outros mais que viviam ali, e aquilo nós, se nos faltasse uma coisa qualquer, era olha, vai a fulano buscar, o fulano faltava bem a casa fulano buscar, e vivíamos ali mais do que o emprego, no fundo também era uma família. É uma que éramos. comunidade. Exatamente, mesmo os garotos, claro, brincavam ali, andavam ali pelos comboios e tudo, não havia, os manobradores tinham sempre aquele cuidado de ao irem fazer qualquer manobra, reparar e a ver se havia, porque pronto, sabiam que havia os filhos do fulano e deste e daquilo, que andavam por ali na brincadeira, pronto, havia-nos também esse cuidado, no fundo o que a gente vivia ali era uma família mesmo. O que era Mas muito interessante. Descreva-me, eu não estou a ver isso fisicamente, eu só conheço o edifício da estação. Aquilo era o quê? Um bairro ao lado era que havia? Não, Então, aquilo era mesmo a própria estação que havia, depois algumas casas que havia ali também de volta. A própria estação tinha habitações, pronto, de ferroviários e como outra parte que era o dormitório dos maquinistas. Maquinistas e Pessoal do de trens. pessoal de trens. Circulante. Exatamente, circulante. Pronto, e havia também o pessoal das estações, não é, que viam ali. E depois também tínhamos lá o cafezito, que nós chamávamos que era Dona Glória. que era a Dona Glória, que a gente já tratávamos e a por tia Glória. Era a tia Glória pela confiança que a gente vai tendo com as pessoas, não é? E era a tia Glória, em que obrigatoriamente tínhamos que ir lá sempre a tomar o cafezito, não falhava. Nós arranjou muita marmita. e quem Telefonava-se viesse, de- exatamente. Telefonava-se de Macedo, Dona Glória. Baixo, Tenha meia marmita. tenha a que- marmita assim, ou assado, ou para o comboio este, ou para aquele comboio, pronto. E Até acabava por ser o bar, Era- o bar dos Era a mãe. Era a sim, mãe. sim, era mais ferroviário, isso Pronto, socorro. não há, exatamente, isso não há Já não é dúvida. vida. E depois, Não é. infelizmente não, infelizmente, e depois não havia aquela coisa, não havia aquela coisa, fulano podia, olha, ponha isto, ponha aquilo, se pagava, não pagava, estava ali para levar a pessoa, levava a e vinha queima-roupa. depois, exatamente, e depois Era vinha, ali. fazia as contas, pagava-se e pronto, e estava as coisas,
Não havia, como é que dizer, não se tratava nem de desconfiar, nem coisas do género. Por vezes ficava Vivia-se sem as tudo. batatas cozidas para dar ao Para dar, ferroviário. exatamente. Mas a maior parte das pessoas que vivia aí eram de Mirandela ou da zona, ou eram gente que estava deslocada em Mirandela e portanto não tinha residência na zona? Pronto, nós por norma antigamente a própria empresa tinha casas, não é? Em que, pronto, conciliavam a coisa com a categoria ou com a deslocação, ou a colocação que a pessoa fazia para determinado sítio, por norma quase que havia sempre casa para a habitação da pessoa que fosse mandada. Eu estive em Bragança, trabalhei como condutor de resina, estive lá uns anos, tinha o meu filho na altura acabado de nascer, 2 anos, aprendeu a dar os primeiros passos na estação do Pocinho, veja bem, começou a aprender a andar na estação do Pocinho, também fui para lá destacado como condutor de resina. Pois isto às vezes é assim, às vezes íamos destacados por uma semana e essa semana passava anos e anos, porque era assim, a empresa arranjava-nos as condições mínimas, pelo menos uma casita para a gente poder estar. Pronto, a gente levava para lá a mulher, que na altura não tinha um emprego, não é? Éramos praticamente só nós homens que trabalhávamos, claro. E à mulher, e depois lá se levava o indispensável e estávamos ali a semana toda, e ao fim de semana vinhamos à aldeia, pronto, à nossa aldeia, que era o costume, ou a Mirandela neste caso, outros na aldeia que era aqui junto a estas zonas, e para a segunda-feira tornávamos a ir de manhã para retomarmos outra vez o serviço e toda a semana. Histórias de dormitório, histórias assim caricatas, relacionadas com o caminho de ferro, mas também com a tal comunidade, assim coisas que vêm à cabeça. Caricatas, Havia fenómenos muitas, especiais, havia muitas. traições, histórias de... Havia muitas, especialmente o pessoal circulante. Sim. Aqui normalmente o pessoal da via, no caso do Queiroz, lá Sempre ia fui mais destacado, com família, exato, mas sempre foi por norma mais tive sempre a familiarizado, mulher, não é? exato. Mas nós, o E- pessoal circulante, Esses não. destacávamos, a mulher ficava, passado 4 ou 5 dias íamos a ver, às vezes cozíamos umas batatas, um estrugido, precisámos de uma cebola e íamos a socorrer ao particular, àqueles que estavam no local, o caso de Mirandela, o Pocinho, o Tua, Sr. Fulano, não olha, só falta lá, uma cebola, exato. está tudo fechado, e é assim, coisas caricatas, houve umas felizes, houve umas muito Pronto. infelizes, foi o caso do Filipe, quando caiu da janela abaixo, ali em Mirandela, o Dr. João, na altura, estava. Pois. E foi muito dramático, vi colegas meus a chorar quando chegamos às 23h08, 23h08 não, 22h11 que chegámos do Tua, eu deixamos-o muito bem, às 17 horas. Filipe, tudo porreiro e tal, quando chegamos às 22h11 ainda estivemos todos, eu e o Fernando Gens, esse bigodinho Sim, sim. da lavandeira, que é um bocado por ali, e então, pronto, de madrugada encontramos aquele aparato. O auxiliar Monteiro foi dar. Mas, portanto, foi um caso dramático, não vale a pena falar nisso. No entanto, houve outros casos mais felizes. O indivíduo não trazia nada a comer e o que era para 4 dava para 6, por exemplo. Sim, sim. Chegava à havia Câmara e problema. agora o que é que queres? Pá, Estava, está tudo fechado. e essa comunidade estava totalmente integrada com Mirandela, ou seja, ou era uma coisa que Sempre. vivia à parte ali, não? Não, Era no nós- dormitório, no próprio dormitório da CP, comportavam uma Mas cozinha. estavam integrados com a Sim, população com de a Mirandela ou era população. uma... Estávamos. Estávamos. A gente ia tomar café à Dona Glória, o antigo, não sei como é que eles chamavam ali. Agora basta. Aqueles, o Caborabassa sim, tanto e o o outro Caborabassa lá adiante, como os outros cafés que ao pé da havia. Dona Cândida de trás, que E na as altura eles hortinhas? E vivíamos. aquelas hortinhas? Aquelas Pois. hortinhas era tudo fabricado. Também era e fabricado, íamos sempre claro. a asilar qualquer coisa quando a pois. gente necessitava. Portanto, essas são circunstâncias que se passam ao longo da carreira. Essas hortitas, por norma, era assim. Pronto, havia aqueles em que estavam ali destacados, não é? Em que vinham ali só uns dias, claro, não iam trazer coisas. Aquelas hortas era a comunidade, aquilo era para tudo. O que houvesse lá das hortas, fosse quem fosse, o ferroviário podia ir buscar, colher, cozia, e isso não havia a menor dúvida que nem problemas. Eu tenho uma de ter que ir pergunta buscar. intrigante. Em termos de dificuldade, uma vez que foram ao fazer o troço Bragança trajeto. até o trajeto, qual é que parece os troços mais críticos, mais de maior dificuldade? Vá. Eu, por exemplo, posso acentuar dois. Aqui o Queiroz, como chefe de linha, que, portanto, responsável pelo caminho de ferro, é assim, dos tem mais acentuados, com certeza. Mas, por exemplo, a saída da linha do Tua, havia ali um cotovelo que a gente, à frente da máquina, Não sei, pois não via. não reconhecia bem o itinerário à jusante. Nós só víamos a meio metro para baixo, não é assim?
E depois havia também a entrada em Baldaporca, também quem vinha de Bragança, também fazia ali um joelho do Forno da Cal para baixo, que aquilo também era um tanto ou quanto. A pior zona era aqui da Brunha da altura. Sim, sim, Da Brunha o da acidentado altura. por causa disso é que é o mais tinha bonito. mais respeito, digamos que É o túnel aberto. Sim, diziam os turistas. Em que se tinha sempre. Exato, em que É o se túnel tinha aberto. um receio sempre. do lado do Rio, pá. Sempre. Porque, olha, Tantos sabia- turistas que nós pusemos no barandinho da máquina diesel e eles Encantavam-se com as encantavam-se. paisagens. E já não- agora não- deixa-me pegar num sistema que é o Romeu. Era um ponto importante turístico da linha do Tua. Foi muita pena que o comboio não fizesse o seu terminal ou até o metro. Com a Maria Rita, reconhecida a nível nacional. E eu, uma ocasião cheguei, como toda a gente sabe, o comboio chegava à volta da 1 e nos anos 95, 96, nós trazíamos 200 passageiros à 1 e eles faziam no comércio deles, às 6 voltavam para baixo. Toda a gente sabe o que era a nível económico. E eu, 2 casais, diz, leve-nos ao Romeu. E eu deixei de ir almoçar, terminava o meu serviço, eu deixei de ir almoçar logo ali ao lado, onde vivia o Correio da Silva, que vivia ali naquela casinha. E a minha mulher à espera, onde vais? Estava do lado lá das linhas. Olha, vou a Romeu levar estes 2 casais. Ficaram, diz. É que está no Porque guia. eu disse que não havia transporte para Romeu. Está no Nem guia caminhoneta tampouco. Pois, E eu pois. disse, eu vou lá levá-los. E na altura eu estava a tomar conta do Ortez, que era o proprietário do restaurante Ortez, quando o Sr. Manuel deixou. E à noite foram lá jantar, diz assim, obrigado, Sr. Cordeiro. Maravilhoso. Deixei-os para lá e depois fui lá à tarde a buscá-los. Então eles viram lá uma varanda de alumínio. É tanta pena que estragasse esta casa. Pronto, isto é a falar em termos turísticos, foi muito chato. É, foi real. Sim, eu corroboro essa ideia que era exatamente, em termos turísticos, era o Troço, a Vinhedo, Sim, sim, sim. Tua e era o Quadração. E o quadraçal. O Quadração, Era um espetáculo. vá lá, estamos a falar, pronto, se fosse noutro país, precisamente entre Vilar de Leda, mais ou menos, eu vou Sim, sim, sim. E cá acima, Não, é, Cortiços, o Grijol. até, exato. portanto, tinha, pronto, aquele troço ali, valia a Aquela pena zona era um criar ali espetáculo. quase bairro Era aí. sim, senhora. Isto nos anos 90, só a rodar as escolas, Sim. as escolas, um comboio a vapor, todo, nem que fosse Todos. empurrado por uma drezinha, Sim, sim. só fazer fumo, a chaminé. Sim. Para não causar inconvenientes. E em todos os Aquilo era um aspectos, porque ali era o tudo, era o sobreiro, era o granito, era É tudo, o traçado, era a tudo. estação. Era sim, senhora. Aqui, infelizmente, nesse ponto que nós achamos, nós, os nossos governantes, principalmente eles, não é? É que a nível do turismo não sabem aproveitar os valores que temos, de maneira alguma. E, infelizmente, eu até tenho pena porque ele, pelo pouco, não ir pelo menos até à Abreira. Pelo menos até à Abreira. E Romeu. Pelo pouco. E Romeu, fazia a zona Exato, Romeu, suburbana pelo pouco. da área de Mirandela, Porque era se muito nós bom. descontamos os nossos Era o impostos suburbano, era o para suburbano. muitos transportes lá para baixo que também não dão lucro nenhum, eles também podem descontar para Seria nós o ou nós para os suburbano, entre nossos aqui Romeu- a ter, entre Romeu e a Aveiro. servir as populações no pouquinho que fosse. Era Porque ainda não tem era alternativa. muito bom, neste porque não momento. temos alternativas. Exato. Esse é o caso de Vilarinho, o caso da Ribeirinha, quer dizer, ou se vai lá de propósito só para aquilo, ou não há alternativas, não é? As locomotivas foi o seguinte, elas foram lá buscá-las de caminhão de madrugada, de noite, carregaram-nas de noite em 2 caminhões, tires, e vieram para Mirandela. E então dizem que cortaram as comunicações todas, foi tudo cortado, para virem em silêncio por aí abaixo para ninguém saber. Sem luz, sem nem. Mas os caminhões naturalmente traziam luz, não pois, sei. sim, tá bem. Tinham que trazer, mas não havia comunicações para ninguém telefonar para este nem para aquele. E a de Macedo, que estava em Macedo retida, foi a mesma coisa. Foi lá um inspetor buscá-la e guardada por as passagens de nível por aí abaixo com a GNR, quando a gente deu por ela já estava em Mirandela, estava tudo em Mas quando é que Mirandela. sou? Eu subo esse dia de manhã, o dia que as trouxeram, eu entrei de serviço, ninguém sabia. Ali ninguém sabia. Eu soube. Chefe de estação? Não. Nem o chefe da estação, ninguém sabia. O dia de manhã, que eu entrava às 6 da manhã de lá de manobras, o chefe que estava lá de serviço telefonou-me a dizer: ó fulano, tu podes vir, a que horas entras? Às X horas. Então está cá a horas porque passa-se isto assim assim.
Eu até fiquei assim um bocado surpreendido. Mas eu, à horinha certa, estava lá. Arranquei, ora, eu estava-me a acabar de preparar, arranquei logo por ali abaixo e tal. Qual é o meu espanto? Quando chego à estação, como disse há um bocado, entrei por as portas dali do lado encostado às casas de banho e dirijo-me ao inspetor que lá estava, que eu já o conhecia, e dirijo-me ao inspetor. E quando ia para o inspetor, 2 sujeitos logo atrás de mim, da Polícia Judiciária. Depois vi que era da Polícia Judiciária. Mas eu, como cheguei à beira do inspetor, cumprimentei-o e tudo muito bem. E depois ele procurou-me: então, estás de serviço? Estou. Então vai lá acima buscar uma máquina que é para descargarmos estas. Estavam lá todos 2 caminhões com as máquinas, mas a que estava em Macedo também já lá estava. Segundo dizem, que eu não vi, que foi o próprio inspetor que a foi lá buscar. Portanto, isto passou-se assim. Depois andei ali toda a manhã, descargou-se as máquinas, tudo muito bem, arrumei tudo no depósito, arrumou-se tudo na oficina e eles depois lá seguiram a sua vida. Eu depois, a partir daí, não soube mais nada. Mas isto passou-se comigo assim de manhã, mas eu também não sabia, ninguém sabia. E então depois veio-se E a saber. reação das pessoas? Depois? Nada, não houve ali reação nenhuma. Ninguém- Pai, ninguém sabia. Mas depois, quando descobriram? Nada, eu depois não, sabe como é, eu também não tinha que me manifestar dentro do meu serviço. Havia estas coisas, ou depois as pessoas ali, não sei se houve reação, nem se não houve. Só que eu fiquei surpreendido com aquilo, porque ninguém soube, é que ninguém sabia que as iam buscar, carregaram-nas em silêncio sobre a madrugada em Bragança. A de Macedo, por o que eu prevejo, devia ter saído de lá em volta das 4 ou 5 da manhã, por ali abaixo, também por a calada. E então, segundo dizem, aquilo, as passagens de nível por aí abaixo, foi tudo guardado com a GNR. E aquelas vieram acompanhadas também com a GNR para baixo. Diga-me outra coisa. Lembras-te da estação de Mirandela? Vivia lá gente, não era? Viviam lá Muita famílias. gente, muita gente. Viveu lá, não? Não, eu na estação nunca vivi, porque eu quando vim para Mirandela já tinha casa própria. Mas ali vivia. Ora, Havia ali um ambiente próprio. ambiente de família, olha, onde está ali era assim. Onde está agora as casas de banho e aquele edifício da Câmara, onde se vê lá aquele programa da Câmara, era a casa do chefe da estação. Ali era o chefe da estação. Depois do lado esquerdo da linha, morava o chefe das obras, morava o chefe de lanço, e depois em cima, ou acima, em frente à estação de caminhonagem, onde é hoje a estação de caminhonagem, era o chefe de distrito, naquela casa abandonada que está lá. E depois na estação viviam 2 fatores, um chefe de telecomunicações, vivia um assentador, ainda estava o restaurante, tudo dentro da estação. Ali era uma família. E depois na parte do cais ainda viviam mais 2 serventes, porque depois ali aquilo saía para fora, a estrada era só um bocadinho. Havia o cais e depois ao topo do cais, encostado às oficinas, vivia 2 serventes da estação. Depois eram as oficinas, a parte diesel e a parte do vapor. E depois tínhamos as cocheiras onde tínhamos as unidades motoras. Lembra-se das oficinas a funcionar a 100%? Então não lembra? Ainda me lembra tudo, a 100% da parte diesel, da parte de vapor, da parte que pertencia à tração, o depósito de tração e essas coisas todas. Conhecia outras oficinas sem ser estas? Aqui não. Mas conhecia outras? Outras muitas. No Estas em termos Pocinho. de dimensão com relação às outras? E trabalho e volume de trabalho? Eram médias, porque agora nós tínhamos no Pocinho tínhamos as oficinas, eram quase tão grandes como estas. E não havia tanto pessoal, porque não havia tanta circulação. Mas se fôssemos para Campanhão, para Contomil, isto era na Régua. Na Régua havia as oficinas, mas isso era uma coisa mínima, nem 1/3 destas daqui de Mirandela. Portanto, na Régua faz de conta que era o posto diesel de Mirandela. Que o posto diesel tinha era, portanto, uma casa um pouco maior do que esta, não é? Onde tinham só as automotoras para manutenção e essa coisa. E depois tinha a parte do vapor, em que tinha forjas, tinham tornos, tinham tudo ali, torneavam rodas. As pessoas trabalhavam nas oficinas gerais aqui de Mirandela? E naquela altura, a sério, trabalhavam 20 a 30 pessoas, ou mais talvez. Porque tinha torneiros, tinha serralheiros, tinha, como é que é dizer, picheleiros, tinha tudo, ali havia de tudo. Eles tiravam as rodas, torneavam rodas, havia soldadores, havia
Ali havia toda a qualidade de coisa. Uns faziam isto, outros faziam aquilo. E depois havia a parte de serventes da estação que, aliás, da estação era uma coisa. E depois a tração também trabalhava sempre ali uma média de uns 9 ou 10 serventes, fora fogueiros e maquinistas. Nós chegamos a ser ali 21 maquinistas. Muito 21 maquinistas e depois, ultimamente, fogueiros era quase a mesma coisa. Depois tiraram os fogueiros, ficamos só com o diesel. Só já era maquinistas fogueiros, a parte que fazia de fogueiros era o pessoal da estação. Portanto, foi uns anos de bastante agitados. Bastante, porque eu já vim para aqui, para Mirandela, eu andei cá em 68 e parte de 69 fogueiro. Foi a minha primeira fase. Depois daqui fui para Contomil. Como fogueiro andei lá, parte de 69, 70 e 71. Depois em 71, em outubro, vim para o Pocinho já a tricionar para maquinista. Em 72 saí maquinista. Fiz lá até 76, no Pocinho 2 Igrejas. Depois vim para aqui em 76 destacado. Em 77 vim efetivo. E depois continuei até que me reformei.